Olá, seja bem-vindo a esta aula, onde nós vamos estudar um pouquinho sobre as estratégias e objetivos do projeto de iluminação. Partindo do princípio que todo projeto tem um objetivo a ser alcançado, então a gente precisa criar algumas estratégias. Seja projetos de iluminação, para interiores, seja para exteriores, como fachadas, monumentos, eles nascem de algumas perguntas que o profissional, no caso nós, responsável pelo projeto, deve se perguntar a todo momento. Não só se perguntar, mas muitas vezes perguntar ao projeto também. Trouxe aqui algumas perguntas, Existem inúmeras perguntas que a gente pode ir fazendo para o projeto e fazendo para nós mesmos, que vão nos dando algumas diretrizes, Nos norteando nesse caminho que é na elaboração do projeto de iluminação. O que se ilumina? É um quarto? É uma cozinha? Porque aqui nessa simples pergunta, assim como todas as outras, são simples perguntas, mas que fazem com que a gente possa refletir. Então, se é um quarto, eu tenho que entender aquela atividade que vai acontecer naquele quarto. Se é uma cozinha, eu tenho que entender como vai funcionar aquela cozinha. Como se ilumina? Com qual técnica? Com front light, a luz que vem de frente? Com backlight, a luz que vem de trás? Com uplight, a luz que vem de baixo para cima? Com downlight, a luz que vem de cima para baixo? Existem N possibilidades. De onde se ilumina? E aqui a gente vai olhar para estas questões aqui, ó. De que distância? De que altura? Tá? Isso tudo influencia na escolha da luminária e na quantidade de luz que ela vai vir a emitir. Com o que se ilumina? Com qual fonte de luz? Hoje a gente trabalha com a tecnologia LED e ela tem em diversos formatos, Qual deles vai nos atender melhor para aquele projeto? Vejam, 4 perguntas iniciais que já faz com que a gente possa começar a ver as possibilidades que nós temos dentro deste projeto em que nós estamos trabalhando, tá? Mas não para por aí. Como eu disse, existem muitas perguntas e eu vou trazer mais um pouquinho para que a gente possa conhecer. Por que razão iluminar? Qual é a função? Tem contexto histórico? Tem algum objetivo a ser cumprido? É interessante a gente saber qual é a razão para que a gente possa ter muito claro no momento de criar as hierarquias. Qual é a função principal? Qual é a função secundária e, consequentemente, que iluminação eu vou destinar para cada uma delas? Com qual intensidade iluminar? Isso está atrelado em relação da proporção com o entorno ou com os outros elementos. Quando a gente fala entorno, a gente pode pensar numa iluminação externa, tá? Uma iluminação urbana, aonde eu vou identificar onde está, por exemplo, aquele elemento que eu quero iluminar, por exemplo, um monumento, e como que é a iluminação no entorno. Se já tem muito, se tem pouca. E quando eu olho para elementos, como os outros elementos, eu posso, por exemplo, olhar para um projeto de interior de uma loja e ver este produto precisa ser iluminado. Ok. Então, deixa eu olhar onde ele vai estar dentro deste projeto e o que está acontecendo à sua volta, para que eu possa saber o quanto de luz eu vou colocar nele, para que ele possa ter destaque. Quanto de investimento? Aqui a gente vai olhar para o orçamento, quem vai pagar, o custo de manutenção e todos esses pequenos detalhes que estão atrelados. Existem diversas opções, ok? Por quanto tempo ficará ligado? Seria o iluminado todo ano, todo mês, todos os dias, por algumas horas? Isso também é interessante a gente ter muito claro, porque às vezes a gente pode trabalhar com a iluminação um pouquinho mais dinâmica, a luz em movimento, e ter essa flexibilidade de trocar essa luz de tempo em tempo, tá? Até para criar, na verdade, às vezes um marco, em relação à troca de horário. A gente pode ter essa questão em relação de estações e assim sucessivamente. Vejam, vimos inicialmente 4 perguntas
né, muito interessantes e que você mesmo pode ir criando o seu banco de dados de pergunta para que você possa, na verdade, já indo, né, se orientando no caminho que você vai seguir. Dando continuidade, vamos olhar aqui para que o projeto de iluminação ele deve atingir, valorizar a decoração e seus elementos, criar um clima adequado a cada ocasião, oferecer o máximo de conforto ao usuário e proporcionar custo-benefício. Vejam, são 4 itens que são assim fundamentais que a gente consiga colocar dentro do projeto. Tá? Então, quando a gente vem pensando naquelas respostas das perguntas, ao mesmo tempo a gente vai construindo um conceito de projeto que no final a gente vai alcançar todos esses 4 itens aqui que nós conversamos ainda há pouco. E tem uma frase, né, que eu gosto sempre de relembrar quando eu estou projetando, que diz assim: a luz é invisível até que ela atinja um objeto ou uma superfície. No meu ponto de vista, é o que me fascina trabalhar com iluminação, estudar com iluminação, porque ela em si, ela é invisível. A gente não consegue pegar a luz. A gente consegue ver a luz quando ela atinge uma superfície ou um objeto, né? Ou seja, a gente vê aquela superfície, aquele objeto, por estar iluminada. Então, isso é o que eu mais gosto, né, da iluminação como um todo. Se nós pudéssemos ter de forma bem resumida os objetivos do projeto, a gente poderia dividir em 2 grupos. Lógico que existem várias subdivisões, tá? Mas 2 grupos que neste momento é interessante a gente começar a se atentar. Que seria o quê? Antes de mais nada, precisamos definir a função de cada ambiente. Se eu não sei o que cada ambiente vai acontecer, eu não posso projetar a iluminação. Quando fica muito claro qual é a função que ali vai exercida, aí a gente pode definir o sistema e os tipos de iluminação. Porque existem o quê? O objetivo de proporcionar visibilidade, né, que está atrelada ao quê? A segurança e orientação dentro de um ambiente, e existem os objetivos que a gente tem de criação de efeitos, destaque de objetos, superfícies e espaço. Ou seja, um ambiente, né, um projeto de iluminação muito mais conceitual. Enquanto um é objetivo, o outro é completamente subjetivo. Então, do ponto de vista aqui da visibilidade, a gente vai usar ela quando? Porque ela está atrelada à segurança e orientação dentro de um ambiente. Então, a gente vai usar em ambientes que têm atividades produtivas, como cozinha, lavanderia, home office. Para atingir as expectativas, né, e os objetivos de ambientes relacionados a atividades produtivas, aqui nós temos alguns itens que nós temos que levar para o nosso projeto, como, por exemplo, atender os níveis de iluminação suficiente. Em alguns projetos vão exigir que a gente caminhe ao lado das normas para que a gente saiba quanto a norma está indicando para aquele ambiente, para que a gente possa atingir aquela quantidade de luz. Boa distribuição de luz, né, ter uma uniformidade, porque se são ambientes de atividades, a sombra e luz não é interessante. Esse contraste, né, muito brusco pode vir a prejudicar. Então, nesses ambientes, a uniformidade é um ponto importante a ser executado ali no projeto. Evitar o ofuscamento, boa reprodução de cores, ou seja, um índice de reprodução de cor excelente, aparência de cor, né, a temperatura de cor. Nós temos a amarela, a neutra e a branca. Então, às vezes eu não consigo trazer a temperatura de cor amarela, mas eu tenho ali a possibilidade de trazer aquela temperatura de cor neutra, que está entre 4.000 e 5.000, não mais que isso. Controle e domínio da luz, ou seja, a luz no lugar certo, para que possa ser feitas atividades numa bancada de trabalho, né, na manipulação de alimentos e assim por diante. E economia. A economia caminha em todos os projetos, mas eu trouxe aqui porque vale a pena a gente sempre ter, para que a gente não trabalhe com excesso de luz, porque muitas vezes o excesso de luz é desperdício,
de energia, é desperdício de muita luz sobrando que pode depois vir a prejudicar. Então, a iluminação ela tem que ser a quantidade certa no local certo. Do ponto de vista da criação de efeitos, destaques de objetos, superfícies e espaço, nós estamos falando em um projeto que vai olhar o quê? Na ambientação, nessa atmosfera, aqui no desenho de luz que a gente quer. Aqui a gente pode brincar com luz e sombra, com pouca luz, com iluminação indireta, porque nós estamos, na verdade, trabalhando agora como ambientes, né, como exemplo, como sala de estar, jantar, sala de TV, dormitórios, né? Ambientes em que estão mais atrelados não mais à atividade, mas ao relaxamento, ao entretenimento. Então, nós temos também alguns itens que vale a pena a gente lembrar da gente proporcionar nos nossos projetos, como níveis mínimos, e aqui a gente pode direcionar para destaque e efeito. Se eu trabalho com uma quantidade de luz o suficiente, me permite eu ter pontos de luz direcionados que não sejam tão agressivos, né, tão fortes, com uma intensidade tão grande, porque se eu tenho uma claridade mais acolhedora, né, qualquer ponto de luz que eu direcione, eu crio um destaque, eu crio um efeito, ou seja, eu crio uma outra atmosfera naquele ambiente, sem uniformidade, sem luz geral. São ambientes em que a gente não quer muito aquela luz que venha de cima para baixo, né, e de forma uniforme. A gente quer, na verdade, o quê? A gente quer, às vezes, uma luz diferente, uma luz de abajur num canto, um pendente, às vezes, no outro canto, uma iluminação que vem de baixo para cima. Pode ser, por exemplo, o quê? Uma iluminação indireta naquele ambiente e não mais direta como a gente pensaria na primeira situação. Trabalhar com contrastes, né? Luz e sombra, claro e escuro, nesses ambientes relacionados a essa criação desse espaço, nessa atmosfera diferenciada, permite que a gente trabalhe com essa questão da luz e sombra, claro e escuro, para que a gente possa ter esse ambiente ali diferente, mais acolhedor. Boa reprodução de cor, ou seja, o índice de reprodução de cor permanece, conforme anteriormente visto, né? Um dos itens que não pode faltar dentro dos nossos projetos. A aparência ou temperatura de cor. Aqui a gente acaba priorizando, na verdade, se possível, a temperatura de cor mais amarela, mas às vezes, se o cliente não quiser muito a amarela, a gente tem essa válvula de escape que seria a luz neutra. Se a gente puder, a temperatura de cor amarela sempre é bem-vinda nesses ambientes. Maior controle da luz, como por exemplo automação para criar cenários, né? Não só cenários, mas conforto. Poxa, meu cliente está sentado no sofá, ele não é obrigado a se levantar para acender, apagar a luz ou criar o seu cenário lá. Ele pode ter um controle remoto, ele pode, pelo celular, por meio de todo esse sistema da automação, né, controlar a iluminação do seu ambiente e isso vai deixar ele muito mais confortável. E sempre que possível, proporcionar economia. Hoje a gente trabalha com tecnologia LED, então tudo está econômico. O que a gente precisa ter muito claro é não exagerar nos pontos de luz, não exagerar nas potências, é de fato projetar para aquele ambiente. Quando a gente analisa também o avanço das normas em que a gente consulta para o projeto de iluminação, a gente percebe que houve uma mudança muito interessante, tá? Porque até então nós trabalhávamos com a NBR 5413 e agora a gente trabalha atualmente com a NBR 8995-1, tá? Então, quando a gente compara as duas normas, fica muito claro que o que mudou foi o olhar. Um projeto que antes a gente aplicava mais conceitos técnicos, né, de quantidade de luz, agora ele é mais artístico, tá? Ele é da qualidade de luz ali dentro. Da mesma forma que antes ele era objetivo, agora ele é subjetivo. Lógico que cada caso é um caso, né? Eu não posso, às vezes, num escritório, né, que exige uma certa atenção, que exige uma quantidade de luz, assim como uma sala de aula,
né, ou um laboratório, enfim, ambientes específicos de atividades, né, eu vir com proposta mais artística e subjetiva. Ali eu tenho que dar o quê? A luz necessária para aquela atividade, para que os colaboradores ali presentes possam exercer a sua função. Agora, em outros projetos, sim. Então, mudou isso, né? Antigamente era uma norma em que era mais dura em relação à quantidade de luz que a gente tinha que alcançar, mas não se preocupava com a qualidade dessa luz, com a temperatura de cor, com o ofuscamento, né, na escolha das luminárias. E hoje a nossa norma NBR 8995-1, ela traz esse olhar, tá? Ela traz esse olhar mais humano para o projeto. Conforme Oliveira, né, ele também diz algo que eu achei muito interessante quando ele fala assim, ó, diante dos avanços tecnológicos e dos projetos cada dia mais individualizados, a iluminação deixou de ser um mero complementar e passou a ser protagonista dos projetos. Então, quando ele diz que a iluminação agora ela é protagonista, né, ele coloca a iluminação como um dos elementos principais dentro de um projeto. Mas eu não posso desconsiderar que os outros elementos também são importantes, né? Como as cores, o volume, as texturas, tá? Relacionado aos projetos, principalmente de interiores. A gente precisa, na verdade, trabalhar em harmonia com todos esses elementos, ou seja, ela também está a serviço daquele espaço, daquela função, daquela demanda. Então, ela não pode ser apenas a protagonista do ponto de vista de ser bonita, ela tem que cumprir com a sua função dentro daquele ambiente, tá? E em relação aos outros elementos, como cor, textura, volume, essa relação tem que ser horizontal e não vertical. Ou seja, todos esses elementos, junto com a iluminação, né, faz com que esse ambiente fique completo. Nenhum dos elementos deve ficar acima, eles têm que estar sempre em harmonia. E aqui a gente tem, então, uma outra citação aqui da Esther Stiller, que ela diz assim: a arquitetura de iluminação é uma mistura de arte e ciência. Em momentos em que a gente vai fazer projetos subjetivos e momentos em que a gente vai fazer projetos mais objetivos. Vejam, os conceitos do ponto de vista aqui da escolha das luminárias são muito parecidos. Luminárias grandes, circulares. A questão é que eu estou pensando num projeto com uma iluminação indireta, né, para dar aquela atmosfera mais acolhedora, mais intimista, e no outro a gente percebe que o objetivo é muito claro, tá? É muito técnico. Essa luz tem que descer para a área de trabalho sem atingir nenhum tipo de obstáculo, porque eu preciso ter a quantidade de luz para que eles possam trabalhar perfeitamente ali naquele espaço. Outro ponto interessante que Oliveira traz para a gente é que ele fala assim, ó, distanciando-se dos projetos de iluminação aprendidos nas faculdades, a base do light designer encontra-se na iluminação cênica, que garante a possibilidade de criar efeitos de luz ao mesmo tempo que atende às necessidades técnicas e individuais de cada projeto. Eu concordo com ele em partes, porque muitas vezes nas faculdades de arquitetura, de engenharia, em especial essas duas, a gente tem o início da iluminação por meio de outras disciplinas, como conforto ambiental, que nessa disciplina a gente vê conforto térmico, conforto lumínico e conforto acústico. Num curto espaço de tempo, a gente tem que ter essa percepção dos três tipos de conforto. Quando a gente olha, às vezes, para a grade dos cursos de design de interiores, a disciplina de iluminação ela é exclusiva. Então, aqui a gente consegue, na verdade, né, trabalhar melhor os conceitos de iluminação. Então, existem essas duas situações. Lógico que um curso de graduação de light designer, ele vai ser todo recheado no contexto de disciplinas relacionadas à profissão. Então, a gente teria um aprofundamento muito mais interessante. Por isso que a gente não sai da faculdade como light designer, tá? A gente precisa muitas vezes se especializar.
A gente sai com um pouquinho de noção da iluminação, mas nós não saímos light designer, né? Então a gente vai se especializar, conhecer mais sobre este universo, e aí sim a gente se depara com essa questão que a base do light design encontra-se na iluminação cênica, que é justamente o desenhar a luz, é justamente o criar a atmosfera mais apropriada para aquele ambiente e para aqueles usuários. Que lá atrás, na graduação, a gente se preocupa no primeiro momento na quantidade de luz. Atingiu ou não atingiu a quantidade de luz? Então, quando eu venho trazendo essa bagagem de conhecimento, me permite depois, né, que eu vou estar mais maduro, não só do lado acadêmico, mas também profissional, ter essas ousadias de saber brincar com essa questão da iluminação cênica, que são os efeitos, as intensidades, trabalhar com uma luz colorida, né, e saber o impacto que essa luz colorida pode causar nos revestimentos, na sensação daquele ambiente e assim por diante, tá bom? Mas eu gosto muito desta afirmação dele, acho que tem tudo a ver sim. Aqui, a Melissa Steers, se eu não me engano, num artigo que diz Luz, Desafios e Possibilidades, ela traz assim: o que mais me encantou foi a possibilidade de modificar um espaço com um instrumento tão simples, a luz, criar as mais diversas sensações e modificar a leitura de um elemento arquitetônico. É exatamente isso, eu também concordo com ela, que é criar as mais diversas sensações e modificar a leitura do ambiente. Vejam aqui, ó, o mesmo ambiente, mas com intensidades diferentes, né? Uma muito mais agressiva, porque aqui nesse momento eu preciso de uma luz mais forte, às vezes para uma situação de fazer uma limpeza, do outro eu tenho um ambiente muito mais acolhedor. Aqui eu trago duas reflexões, tá? Num outro artigo que se chamava Criatividade e Emoção, projeto lumínico deve contemplar técnica e subjetividade, né? Ou seja, equilibrar essa balança da técnica com a subjetividade é o que diferencia os profissionais aqui no mercado de trabalho. É saber dosar aonde eu trabalho com a técnica e aonde que eu trabalho com a subjetividade. O Brainstorm, ele diz assim, ele afirma que para desenvolver um projeto de iluminação, primeiro é necessário aprender a ver, ou seja, ter ciência das emoções provocadas pela luz. Aí eu pergunto para você, você já aprendeu a ver a iluminação da sua casa? Não só olhar para as luminárias e ver quais são essas luminárias, mas é sentir o ambiente. É às vezes pegar uma luminária e deixar ela num determinado ponto, e se a gente puder levar ela para outro canto da sala, a gente sentir que essa mudança de posicionamento, o que ela cria dentro dessa atmosfera, né? Eu me senti bem, eu não me senti, isso é o aprender a ver, o aprender a sentir a iluminação. Aqui a Tomasi diz para a gente o seguinte: precisamos ter um repertório de possibilidades de iluminação e suas consequências, considerando cultura, aspectos regionais e escala. Então, esse repertório de possibilidades é justamente isso. A gente começa em casa, com o que a gente gosta, com o que a gente não gosta, e depois a gente vai para os ambientes em que a gente vai frequentando no nosso dia a dia e começa a reparar na iluminação. Automaticamente a gente depois está o quê? Vendo as revistas, vendo em livros, né? Vendo até os posts do Instagram, ou seja, a gente vai aumentando o nosso repertório de possibilidades. E quando ela fala respeitando aspectos culturais, regionais e a escala do projeto, a gente pode trazer para esse contexto da Miriam Gurgel, que fala o seguinte: sobre os fatores psicológicos que estão atrelados com o projeto de iluminação. A luz é um elemento do design, assim como textura, linha, volume e forma, influenciando a resposta emocional das pessoas que ocupam o espaço. Então, quando a gente fala de questões regionais, em ambientes de climas quentes, muitas vezes o nosso cliente vai optar por uma temperatura de cor mais fria, ou seja, uma luz mais neutra para branca, tá? Justamente para passar essa sensação contrária.
E em climas frios, muitas vezes o nosso cliente vai optar o quê? Também a situação oposta, luzes amarelas, né, temperatura de cor mais quente, para que a gente possa ter esse contraste. Às vezes eu passo o dia todo fora de casa passando frio, porque o ambiente, a região ali é fria, né? Quando eu chego em casa, eu quero o conforto, o calor, temperaturas de cores amarelas passam essa percepção para a gente, né? Desse calor. Nas questões culturais, quando o meu cliente mora em centros urbanos, ele opta por produtos com tecnologia. Se o meu cliente mora no meio rural, em sítio, em fazendas e assim por diante, em chácaras, ele na verdade sabe que às vezes soluções mais simples, produtos mais simples, vai atender ele. Questões financeiras também influencia no projeto, né? Quando o nosso cliente tem um maior poder aquisitivo, ele vai querer um projeto mais sofisticado. Se o meu cliente tem menos poder aquisitivo, ele sabe que ele vai ter um bom projeto, né? Mas com elementos mais simples. E muitas vezes essa questão financeira ela acaba sendo desafiadora. Por quê? Porque é muito fácil quando o meu cliente, né, ele não tem um teto de orçamento, porque tudo é possível. Tá? Eu posso tudo. Agora, quando o meu cliente diz que na parte da iluminação ele consegue chegar a tanto em reais, então ali a gente começa a montar esse quebra-cabeça, né, para proporcionar aquele projeto do papel, transformar ele em realidade dentro das condições que o cliente pode naquele momento. Quando a gente fala em comportamentais, está atrelado, na verdade, a quantidade, ao tempo de permanência, se essa pessoa ela trabalha em casa ou se ela trabalha fora, tá? Isso pensando, na verdade, em projetos residenciais. Né? Se eu trabalho em home office, eu fico mais tempo em casa, o meu serviço é em casa. Então, eu tenho que proporcionar uma iluminação diferenciada para que ele possa ter esse momento que ele teria na empresa, que ele teria em outro lugar, né? Para que ele possa muitas vezes ter essa divisão de momentos, o momento em que ele é o profissional trabalhando no horário comercial, só que dentro da sua casa, e o resto da casa ali, quando ele está, então, no seu momento em casa. E termino aqui a nossa aula, que foi bastante conceitual, mas muito interessante, a Tomasi dizendo para a gente o seguinte: um bom projeto de iluminação não inicia na simples escolha de sistemas de iluminação e fontes de luz, mas está intimamente ligado ao que se deseja mostrar e a que emoção se pretende alcançar nas pessoas. Aqui eu concordo plenamente com ela, está intimamente ligado ao que deseja mostrar e a que emoção se pretende alcançar nas pessoas. Ou seja, a gente primeiro pensa nesse conceito que a gente quer, para depois a gente correr atrás dos sistemas de iluminação e das fontes de luz que vão nos atender e não o caminho contrário, tá? E aí ela diz, né? Como desejamos desenhar a luz? É bem isso mesmo, né? O conceito nasce do projeto de iluminação em como desejamos desenhar a luz para aquele ambiente. Qual é a atmosfera que eu quero proporcionar para aquele ambiente? Espero ter contribuído. Foi uma aula em que a gente viu bastante coisa sobre essas questões relacionadas à objetividade e subjetividade dentro dos projetos de iluminação, mas reforço que todo projeto de iluminação tem objetivos, tem estratégias e que a gente precisa sempre olhar para o nosso cliente, para o usuário e ver se a gente está proporcionando as melhores condições para ele no projeto de iluminação. Obrigada pela sua atenção e nos vemos na próxima aula. Um abraço.